Olá, galera! Começando mais um Nordestinado em pauta hoje, mata-mata versus pontos corridos. Então é isso, galera. Nesse nosso programa, a gente vai entrar num debate inédito, um debate que jamais foi trazido em nenhuma mesa redonda sobre futebol. A gente vai falar, obviamente, dar o nosso pitaco aqui sobre essa eterna polêmica que de vez em quando é revisitada. Mata-mata versus pontos corridos. Vou fazer um adendo aqui, dizer que nós três somos representantes de gerações que acompanharam o futebol das décadas de 80, 90, ali fez parte da criação da nossa identidade como torcedor. E ali, naquele recorte, a gente acompanhava o debate em torno da adoção do sistema de pontos corridos, que já era utilizado em outros campeonatos que a gente acompanhava, futebol europeu, e que aquilo fosse adaptado para o futebol nacional em nome da justiça, de que a equipe mais competitiva, a equipe mais regular ao longo da temporada fosse sagrada aí a equipe campeã nacional. Já passou-se bastante tempo desde que a gente adotou esse formato e eu acho que é tempo suficiente para a gente ter essa expertise, a vivência de entender de forma empírica ali se a gente curte mais o formato de mata-mata ou se a gente realmente está adaptado e segue defensor nesse formato de pontos corridos. Então, começar com o maestro Cássio Zirpoli, trazendo a visão dele, de maneira geral, aí, sobre este tema, companheiro. Celso, quando você falou, além da justiça, era uma questão de calendário. Talvez até acima da justiça. Que era dar um calendário nacional, porque os estaduais já tinham uma discussão, os estaduais eram deficitários, tomavam muito tempo, alguns estaduais começavam em janeiro, terminavam em julho, talvez o brasileiro começava em agosto, setembro, era uma coisa tardia. E era ter um calendário mais sólido que, eventualmente, geraria mais interesse interesse do público, aumentaria o nível técnico das equipes, da competição, da temporada, enfim. E quando a gente está falando aqui, tudo é meio que baseado no brasileiro, porque os estaduais também passaram por esse processo. O Pernambucano já teve pontos corridos, o Campeonato Paulista de 96 foi pontos corridos clássico, que Pernambuco teve pontos corridos mais assim, mas se você vencesse o turno, poderia fazer uma final ainda. Mas o Paulista de 96, com 16 clubes, realmente foi 30 rodadas, quem fizer mais pontos é o campeão, e o Palmeiras foi o campeão, até um ataque de 100 gols, assim, enfim. Ou seja, o Paulista teve naquele ano, já deixou de adotar no ano seguinte, e o brasileiro só foi adotar em 2003. No brasileiro começa ali Taça Brasil, 59 era mata-mata, aí depois tem o Robertão de 67 a 70, era um formato do campeonato, ou seja, se enfrentando quase todos os times em uma fase final. Vem o brasileiro 71, onde você, com 20 times, onde você enfrentava os 19 adversários, mas tendo uma fase final também, e daí para frente foram 30 fórmulas diferentes até o Brasileirão de 2002. Algumas parecidas, mas na essência todos os regulamentos foram diferentes, de 71, quando começa o Brasileirão, o Campeonato Nacional de Clubes, assim, antes da unificação, até 2002. Aí de 2003 para cá, vira pontos corridos. Ou seja, a gente já tem 20 anos desse processo, já dá para dizer se gosta ou se não gosta, né? Isso. Vamos lá. Nesses 20 anos, várias edições dos pontos corridos foram ótimas edições em termos de emoção. Eu não vou entrar primeiro na parte econômica se ficou melhor ou pior, certo? Primeiro que a gente está falando aqui competitividade, porque são duas formas de observar, inclusive, né? Se economicamente ficou melhor, mas se esportivamente, enfim. Mas na parte esportiva, algumas edições foram excelentes, mas algumas edições foram ruins numa escala muito grande também, assim, de falta de emoção, de um time não por um time estar dominante, e de vez em quando nem foi o caso, de vez em quando pela quantidade de gente em má fase que não conseguia acompanhar um time bom. Não era um time dominante, mas um time bom. Em algumas vezes isso aconteceu e faz com que, para mim, algo, como você falou, assim, muito particular, não é um estudo, é simplesmente percepções. Vou dizer que talvez eu consiga, não vou cravar que eu posso estar errado, mas talvez eu consiga. Na minha cabeça, eu gosto do assunto de saber todas as finais do Campeonato Brasileiro que aconteceram. Todas. De 71 até 2002. Mas nesse momento aqui, eu não me recordo quem foi o vice-campeão brasileiro de 2016. Perfeito. Acho que esse aspecto é bem... Só para dar... Pronto, falei de 2016, realmente não me lembro. Aí você vai para 96, Grêmio e Portuguesa. 86, São Paulo e Guarani. 76, Internacional e Corinthians. Se for 66, ainda vai para a Taça Brasil, Cruzeiro e Santos. Mas em 2016, o campeão,
Assim, você puxa, pô, campeões, Palmeiras, assim, aí você fica até na dúvida, nem foi o Palmeiras, você começa a ficar, o que é que aconteceu? Aí foi o Palmeiras, mas quem foi o vice? Aí, pronto. E isso não tem problema. Não é um problema, só estou dizendo que o evento, o Super Bowl, havia o Super Bowl. O Super Bowl tá virando a Copa do Brasil, mas poderiam ter os dois. Você não é obrigado a só ter um, mas havia o Super Bowl do futebol brasileiro. A final do Campeonato Brasileiro era um evento onde eu gostava daquele evento. Então, antes de dizer como para mim poderia ser, eu só queria dizer que eu sinto muita falta da final. Mas os pontos corridos, de fato, tudo que se imaginava que aconteceria com a chegada dos pontos corridos, eu acho que aconteceu. A organização ficou maior, o nível técnico subiu, o calendário ficou, ainda que não seja o ideal, longe disso, mas é muito mais organizado do que era nos anos 80 e 90, como o Celso falou, onde por vezes a gente olhava uma tabela e um time tinha 11 jogos, outro tinha 9, outro tinha 7. Hoje isso acontece no ajuste de calendário quando o cara vai jogar Libertadores, mas naquela época era simplesmente porque não estava marcado, coisas mínimas tiravam, já mudava a tabela. Que termina no ano seguinte. Um clássico era o campeonato dos anos 90, onde tinha o formato do G8, né, para ter as quartas de final, a rodada só ficava igual na última rodada. Pois é. Então, deixa eu trazer Fred também para uma primeira visão, tá? Uma primeira apresentação sobre o tema, e aí depois a gente vai sobre o que cada um acha de fato e projeção. Eu acho que o modelo ideal seria esse aqui. Então, Fredão, mata-mata versus pontos corridos, traz a sua visão geral aí sobre esse tema. A gente perseguiu por tanto tempo, né, os pontos corridos. A gente fazia um campeonato aqui e ligava a televisão e os comentaristas. Precisamos adotar os pontos corridos. O sucesso do futebol europeu parte da regularidade, parte da estabilidade de calendário, parte do planejamento, do equilíbrio, da organização, da garantia de que não tem virada de mesa, das distribuições de vagas para torneios continentais. E a gente agora não só consolidou, como amadureceu os pontos corridos. E qual é o melhor retrato do nosso amadurecimento dos pontos corridos? É que agora os pontos corridos, junto com a evolução dos estádios e junto com outros fatores, significa sucesso absoluto de público nos estádios. Olha o Bahia. Olha o que o Bahia está fazendo na sua campanha enquanto mandante em 2023, o Fortaleza, né? Como disse, associado à questão das arenas, da reorganização dos estádios. Mas os torcedores entenderam que nos pontos corridos, cada jogo é uma grande atração. Você vai receber os 19 adversários, você tem essa estabilidade, você vai ter grandes jogos. Tem os adversários diretos do campeonato que você joga, né? Você vai para tentar um ponto. Então, assim, existe uma série de atrativos dentro dos pontos corridos, porque nós levamos 20 anos para começar a entender, para começar a valorizar aquele Fortaleza e Goiás, segunda noite, que na minha vida toda dava 3.000 pessoas, agora dá 30. E eu não sei se a gente troca essa estabilidade por um modelo de injeção dobrada de emoção, que isso é o mata-mata, ele é um avanço ou um retrocesso. O que é que eu gosto? Mata-mata. Claro, quem é que não gosta de mata-mata? Quem está assistindo o jogo que não prefere ver um mata-mata do que um pontos corridos? Pra mim é muito melhor mata-mata. Tipo, entre esse jogo vale 3 pontos, esse jogo vale a vaga. Né? Porra, você vai colocando mata-mata todo dia. Desce, sobe, mata-mata pra não cair, cruza com a Série B, o da Série B cruza com a da C, o da D cruza... Mas vamos inventar mata-mata aí do Brasil todo, que eu concordo. Se é assim, ó, terminar o ano, vai pegar o da D, o campeão da D vai ter que fazer um mata-mata com o quarto da C. Se ele passar, ele tem direito a jogar com o oitavo da B. Até chegar, se ele for ganhando todo mundo, ele é campeão brasileiro no mesmo ano. Eu aceito. Eu vou estar ligado à televisão, em casa, no sofá, vendo o jogo Vida ou Morte. Descreveu quase a João Avelanges, pouco disso, né? Vendo o jogo Vida ou Morte. Tem nada melhor para assistir. Agora, é só isso? É só criar emoção? É só criar memória? Eu acho que não. Acho que é um desenvolvimento, estabilidade do futebol, tá? E que outras competições do nosso calendário
saciam o desejo do mata-mata. A gente tem o estadual, que é definido em finais. A gente tem, na nossa região, a Copa do Nordeste, que é definida com mata-matas. A gente tem a Copa do Brasil, que é definida com mata-matas. A gente tem a Sul-Americana, que é uma competição acessível aos clubes daqui, que é definida com mata-mata. A Libertadores, eventualmente, quando conseguir, com mata-mata. A única que não é mata-mata precisa virar mata-mata também, eu não acho necessário. Enquanto público consumidor, adoraria. Adoraria. Enquanto meu time disputando, adoraria ainda mais. Porque o mata-mata nivela de alguma forma e torna possível que equipes menos qualificadas sejam as campeãs. De uma Copa do Mundo ou de um campeonato longo, assim. Eu não abriria a porta para o mata-mata, por mais que adore ver o Super Bowl, por mais que adore ver a Libertadores. Champions League mesmo, eu só tenho muito interesse em assistir quando passa a fase de grupo. Fase de grupo eu olho, que vai até acabar, né? Champions League... Essa é uma fase de grupos estendida, de 8 rodadas. Né? Um grande grupo. Mexeu tudo, deixou tudo cabeça para baixo a partir de 2024. Mas, assim, eu acho que existe um caminho aí, outras Copas que cortam. Eu acho que o calendário hoje está tão estabilizado, tudo, que eu não mexeria, não. Foi tanto tempo para chegar até aqui que eu não mexeria. E aí volto para o meu ponto, que não mudaria esse calendário dessa forma. Não era essa... pelo menos nesse debate aqui, não era isso que eu estava pensando. Primeiro, alguns elementos para isso aí. Todos os esportes americanos, embora eles tenham um grande problema de não ter rebaixamento e tal, mas assim, todos eles têm a temporada regular e tem os playoffs. É assim no beisebol, é assim no futebol americano, é assim no basquete, é assim acho que até na própria MLS também, a Liga de Futebol, no hóquei. Ou seja, no beisebol, pelo amor de Deus, o cara joga a semana inteira. Se o cara termina, é uma loucura. O cara joga basquete, joga 80 vezes por ano. Então, assim, há a temporada regular e tem as finais. Então, para dizer isso, e um outro elemento para colocar, que mesmo nos pontos corridos, mesmo nas grandes ligas, existem exceções. Talvez não na primeira divisão, mas, por exemplo, o mérito está estabelecido. Mas na segunda divisão da Inglaterra, que tem mais times do que a primeira, tá? A primeira tem 20 times e a segunda divisão da Inglaterra, que é a Championship, né, tem 24. Ou seja, você joga 38 jogos na primeira e joga 46 partidas na segunda. Ou seja, você joga ainda mais para ter ainda um mérito maior para ter aquela campanha. A segunda divisão dá 3 vagas. Depois de 46 rodadas, o terceiro lugar não sobe, não. O terceiro lugar vai para o playoff. Eles fazem o primeiro e o segundo, eles dão uma vaga direto. E o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto fazem um playoff, jogo único. Para animar torcedor da Premier League assistir. Não, mas o meu ponto é o seguinte, inclusive com o jogo decisivo sendo o Wembley, assim, valendo, que a galera diz que é o jogo que vale mais dinheiro no mundo, porque vale uma temporada de Premier League. Então, de fato, é o jogo, não é? É o jogo que mais vale dinheiro no mundo. Realmente. Porque o Lanterna da Premier League... Faz o Pix, é um ano de Premier League, o cara que ganha. Pense do Pix. Mas o meu ponto era o seguinte, é muito próximo, inclusive, do que eu ia trazer aqui. Que, nesse caso, veja só, se o cara jogou 46 partidas, ficou em terceiro lugar, o que era para ser a terceira vaga e não ganhou. Ou seja, é possível, sim, fazer de forma híbrida. Era só isso que era só meu ponto. Estou dizendo que era para mudar isso, mas assim... E por quê? Não precisa ser G8, não. Porque, inclusive, a última vez que teve mata-mata no Brasileiro, em 90 e em 2002... que durante vários anos eram os 8 primeiros. Aí ficava o cruzamento olímpico. O primeiro, oitavo, o segundo, sétimo, o terceiro, sexto, quarto, quinto, depois atende as semifinais. Aí, curiosamente, no último ano do mata-mata, o campeão brasileiro foi que entrou em oitavo, o Santos. Isso não foi a única vez. O Flamengo de 92 também tinha sido oitavo lugar, foi campeão. Mas é muito simbólico. Sim. Que a última vez do mata-mata, depois de toda a primeira fase, o oitavo time, depois de 6 jogos, né? 2 nas quartas, 2 na semi, 2 na final. Depois de 6 jogos, já era o campeão brasileiro. Mas isso acontece na NFL também. De vez em quando o cara pega a última vaga e ainda vai jogar até o wild card e daqui a pouco termina campeão do Super Bowl. Dá um medo de falar assim errado, mas é campeão do Super Bowl. E aí deu final do Super Bowl, a galera fica doida. Mas o que eu ia dizer aqui, tipo, até por falta de data, você jogou 38 e tal, você talvez não precise ter um G8 não. Mas se você faz um G4, o quarto lugar, se eventualmente um quarto lugar joga com o primeiro, de repente o primeiro tem a vantagem do empate, o segundo joga com o terceiro, também a vantagem do empate. Aí na final, o que tiver a melhor campanha construída nos 38 rodadas, tem a vantagem dos resultados iguais também, vamos supor que seja o quarto lugar. Depois de um playoff, o quarto lugar não seria o maior absurdo, como não é na Inglaterra. Quando o sexto lugar sobe, ninguém fica dizendo, porra,
Vê que campeonato safado que a gente tá fazendo Porque aqui. tá estabelecida a regra, Exato, o sexto pronto, mas aí justamente o ponto. Pô, o sexto lugar subiu. Vê que absurdo que a gente acabou de cometer. O sexto lugar vai jogar a Premier League. Mas na cabeça não é assim, ó, a terceira vaga, meu amigo, é mata-mata. Não interessa se terminar no terceiro ou sexto. O senso de justiça, porque no senso de justiça o terceiro lugar deveria ter ido direto. Então só estou trazendo o elemento de que isso acontece. Só para não ficar dizendo que, trazendo a própria Inglaterra, que é assim, ponto final. Vários outros campeonatos também eles colocam as finais. Então, Por que eles não fazem na Premier League? veja só, mas ao mesmo tempo, a Premier League é um sucesso absoluto. Mas, por outro lado, por que faz os Estados Unidos? Porque onde tem um mercado muito maior? Porque todas as ligas americanas multimilionárias fazem isso. Mas elas não têm a Copa, né? As 4 ligas multimilionárias não têm a Copa. Por que não querem? Porque Sim, porque não querem, mas a é preciso MLS ter tem, grandes por exemplo. decisões. A MLS tem, mas é preciso ter grandes decisões. Veja só, o formato, todas as nossas competições de futebol que a gente assiste é mata-mata. Exceto os campeonatos nacionais. A Copa do Mundo é mata-mata, a Copa América é mata-mata, além das que eu citei. Então, assim, no futebol americano, no basquete, eles precisam... Veja só, o mata-mata é muito melhor do que o ponto corrido em sua reta final. Porque, por exemplo, se o brasileiro é numa classificação de passar 8, Série A, vamos supor, Série A e B esse ano passam 8. A Série B, no momento que a gente está gravando isso aqui, cada rodada era tem 10 jogos. Dos 10 jogos, 7 são ultra importantes. Se tem 8 vagas, os principais times nesse momento já estavam tudo poupando jogador, fazendo experiência. Mas 8 de 38 rodadas com 20 talvez seja exagero. Como também não era assim. Eram 8 de 24. Não eram 8 de 20 que jogava dessa... Então, assim, como eu falei, porra, qualquer pessoa que gosta de esporte gosta de um playoffzinho. Mas mudaria todas... Veja só o exemplo que eu trouxe. Que seria para a primeira divisão uma decisão do título. Se quiser colocar na segunda divisão fazer isso, mas já tava os 4 com acesso, talvez seria só para dar um molho. Na segunda divisão cabe tudo. Porque geralmente os 4 já têm acesso, aí volta para... Mas em relação ao calendário, porque está tudo estabelecido. Veja só, eu não falei de G8, falei até de G4. Mudaria por completo a configuração do futebol brasileiro, passaria a desconstruir tudo que foi feito nos últimos 20 anos? Não, mas eu também acho que a gente estaria... Por exemplo, eu acho que a Copa do Brasil, que evoluiu muito, já perderia de novo um pouquinho. Porque a Copa do Brasil, ela hoje cresceu para o maior estágio da... Eu já vejo o contrário. É muito legal esse debate, porque eu vejo o contrário. Eu fico pensando assim, os caras estão vendo... A gente, inclusive, já fez até um vídeo, deve estar aí no feed, você pode colocar, sobre rendas milionárias, porque... ou se não tiver, porque entra logo depois, mas esse vídeo foi feito, de que a renda da Copa do Brasil foi recorde, e já com a expectativa de recorde também na segunda. A gente até vê uma crítica do tamanho do recorde. Mas na cabeça de quem faz o mercado, tipo, por que a gente não tem isso 2 vezes no ano? Mas então, Cássio, se a gente cai nessa armadilha, né? Nessa tentação, melhor do que armadilha... Eu fiquei calado aqui, a armadilha... Tentação. Armadilha... Tentação de vamos criar grandes jogos para ter super públicos, super rendas aí... Super audiências. Aí já vamos dizer, então peraí, vamos fazer a finalzinha do primeiro turno, vamos começar a fazer um playoff no primeiro turno para juntar com o segundo, vamos valer título igual a gente... Aí volta aos anos 90, aí você começa a ser o regulamento completamente sortido, né? Eu acho que assim, a Copa do Brasil se valorizou muito porque ela criou esses grandes jogos. Desvalorizou o brasileiro, os números mostram que não. O brasileiro só se valorizou. Então, eu ainda não vejo... Tu acha que as finais da Copa do Brasil, ela está acontecendo até no primeiro semestre, tá? Mas você acha que elas eram desvalorizadas porque havia final Brasil? Desvalorizadas, mas... Eram enormes. Mas hoje são muito maiores. Hoje, beira o principal jogo do ano no país. Mas não só por isso, não só por ser isolada. Elas beiram porque hoje ela acontece num estádio ultramoderno, com equipes muito qualificadas. E porque são mata-mata. E porque é uma competição Não, mas só dizer que não é só o fato dela estar isolada e não ter o brasileiro. É o fato que o futebol cresceu em termos de estrutura. Você daqui a 10 anos vai lembrar mais de Flamengo e São Paulo do que dos jogos do Botafogo. Talvez do Bota porque está tão fora de ordem. Ou que você vai lembrar mais da final da Copa do Nordeste do que do jogo que define o acesso do Sport do Ceará. Certo. É natural, mas eu acho que existem outros atrativos, sabe? E a gente... O que eu sinto muito aí, sabe, Cássio? Em 2004, 2001, 98, 99, a gente valorizava o time ser 10º da Série A, mas muito menos do que valoriza hoje.
a pauta G10 se consolidou. Hoje a gente tem ranking de quantos... Mas é porque o quantos G10... clubes... Mas qual ano tu tá comparando? Não tô anos 90, anos 2000. Não, mas é porque ali significa que você... Então, tem vaga na Sul-Americana, tem... Não, mas nos anos 2000, ali você terminou em 11º, a sua campanha quase foi pra fase mas final. Eu acho que ali valorizava menos, é o que eu tô dizendo. Tu tá ali, hoje em dia, você ficar no G10, a gente tem um ranking de G10, que valoriza a dificuldade que traz, tá? Porque antigamente você lutava para chegar para ter um cruzamento. Ok, massa. Os cruzamentos lotavam, ótimo. O futebol fica mais... É o que eu digo, vai ter mais audiência. Eu falei uma coisa, mas tu entendeu diferente. Eu quis dizer que eu achava muito legal. Eu quis dizer assim, você quase chegou onde se define o campeonato. Eu entendi o que você disse. O que eu tô dizendo é o seguinte, é que a gente não nasce com a cultura de que, porra, meu irmão, em 93 eu fui 9º, briguei. Não. Ok, não classificou, não rebaixou, ano que vem tenta de novo. Era isso, não classificou, não rebaixou. Você era mais prático a coisa. E acho que a gente demorou muito, porque só com o amadurecimento você começa a valorizar as disputas intermediárias. Subjetividades. É o que dizem em relação Mas nada disso. Veja, o exemplo que eu dei não é um exemplo que ninguém falou, que está sendo discussão, não é nada disso não, certo? Então, quando você fala, você está falando com mata-mata de uma forma geral. Mas dentro do que eu falei, especificamente assim, o que você fala, o que eu disse, não invalida nada do que você está dizendo. Tudo que você está falando da Sul-Americana... A única alteração que eu fiz, porque o G4, inclusive, a Libertadores vai até o G6, e o G4 continua sendo a fase de grupos, ou seja, não mudaria absolutamente nada para tudo que você está falando. Talvez invalide, porque talvez na penúltima rodada o Botafogo que é líder bote os reservas. Né? Porque já está classificado, já tem um... Mas isso acontece quando o time como é campeão brasileiro, da mesma forma, né? Raramente nos últimos jogos com o campeão. O Flamengo de Jorge Jesus fez isso, tomou 4x0 do Santos ali. Times, então, assim, eu acho que... Baixou, não sei se era nem uma reserva, mas era um time já de... Eu acho que, assim, é como dizem que o especial da Netflix mudou a Fórmula 1, né? Sim. Jogou luz para disputas intermediárias. Eu acho que, assim, existe um amadurecimento, a gente amadureceu, a gente valoriza. Veja só, eu sei que é só uma discussão teórica aqui, que não tem projeto, nada, porque nem caberia o projeto. Porque a gente está vivendo o melhor ano da história de público, ou seja, a gente está vivendo a coroação do formato. Uhum. Então, hoje eu ainda não questiono. A gente está vivendo a coroação do formato, eu concordo, porque, mais uma vez, tem várias nuances que vão trazer esse debate, né? Tem várias coisas que a gente pode puxar. Talvez agora tenha sido a distância que o Botafogo chegou a abrir, né? E que deixou, será que alguém vai chegar, tal... E aí, eventualmente... Mas cada jogo do Botafogo é uma final. Cada jogo do Botafogo está mobilizando 50 mil pessoas. Mas essa é a opinião e tal. Mas eu acho que não mudaria. Isso aconteceria vezes 4, porque cada time que entrasse no G4... Veja só, depois que você entrar no G4, significa que você disputaria o título, assim. Eu não consigo achar que por existir o G4 não aconteceria isso. Eu acho que as mobilizações são menores, o valor dos jogos são menores. Aquele golzinho que tu fez no Goiás aos 44... Porra, o jogo que o Sport venceu o Inter lá em Porto Alegre... Tirou o título do Inter. Você criou uma série de jogos históricos. Tirou o título do Inter. Não teria tirado. Não, teria ido para... Seria um jogo qualquer. Um jogo qualquer. Não seria um jogo qualquer. Seria um jogo qualquer. Pô, eu não lembro como é que estava a classificação para saber se ele estava ameaçado pelo terceiro ou pelo quarto lugar. Seria um jogo qualquer. Então, assim, grandes histórias se perderiam, porque a gente aprendeu a ter as grandes histórias dos pontos corridos. Agora, claro que todo ano que vai ter um time se distanciando... Você vai ficar com aquela cara de que na reta final da temporada vão faltar jogos interessantes. Mas a Copa do Brasil já era uma competição de primeiro semestre, já está entrando agora no segundo. Tá? Então entrou mais em outros anos, esse ano já está terminando aqui no meio. Eu acho que assim... Dos argumentos que Fred trouxe, o que não me convence de forma nenhuma é de que já tem muitas finais. Até porque ele mesmo fala que se pudesse ter finais e tal, para ser justo, ele mesmo disse isso. Mas assim, eu não acho que por existir essas finais, ou seja, deixa um sem final, tipo, já que esse modelo existe, eu não consigo ver muita relação de achar assim, se tudo é legal com final, dá um jeito de ter final aí também. Mas se não tem final, por todo o princípio que as principais ligas são feitas dessa forma, beleza, você continua dessa forma, mas não especificamente porque já tem final em outros departamentos. Talvez existam finais em outros cenários, justamente porque é o mais legal de acompanhar. A gente tem excesso de competição também, né, Cássio? Assim, não pode... Veja só, eu acho isso, eu acho que é o que eu digo. Se São Paulo e Flamengo se tornou em 2023 o grande jogo, sem serem os dois maiores times, é um pouco já da magia que a gente quer que o brasileiro tenha, que é tá tendo uma briga aí, o Red Bull Bragantino, nesse momento, teria a chance de ser o 4º lugar, disputar o título brasileiro. Um exemplo quando tu fala de finais, todo lugar. A Inglaterra, por exemplo, ela tem 2 Copas. Sim.
Ou seja, eles podem não ter a final da Premier League, mas por algum motivo eles gostam de Copa de Liga e criaram uma outra. Ótimo. A gente também tem algumas... A gente tem Não, uma mas Copa regional. mas Sim, poderia, eles não têm. mas poderia ser uma Copa Nacional. Inclusive, não curiosamente, a outra Copa é Copa da Liga. Então, a gente Pô, poderia tá vindo ter, a Liga do Brasil, poderia ter... A gente poderia ter a volta dos regionais em todas as regiões e a volta da Copa dos Campeões. Ou uma Copa da Liga sendo o formato, que a Copa do Brasil é o formato ide e volta. E de repente a outra Copa é só jogo único e tal. Eu acho que tem outros caminhos, assim. Tipo, a Copa do Nordeste... Quem se tornou a Copa do Nordeste dentro da região? Virou uma pequena Copa do Brasil, pô. Sim. Aí, final da Copa do Nordeste, o cara tá indo pra Trincado. uma final... Como quem vai pra final da Copa do Brasil? Em 2001 e 2002, que na Copa do Nordeste, aquelas duas edições, elas tiveram 16 times na fase principal e foram as únicas vezes em que aconteceu de ter turno único. Sim. O Bahia acabou sendo campeão, tá? Por uma questão lógica, assim, não era ida e volta, era só ida, mas 15 rodadas. Sim. Pô, assim, teria sido mais legal se o Bahia tivesse sido campeão depois de 15... Porque teria sido justo. Ele teria sido campeão depois dos 15 jogos, somou mais pontos, foi o campeão, mas não, teve as semifinais. A semifinal de 2001 foi Náutico e Sport. Perfeito, ótimo, mas aquilo ali tá ali pra isso. O Pernambucano tem semifinal, a Copa do Nordeste tem semifinal, a Copa do Brasil tem semifinal, a Sul-Americana tem semifinal, a Libertadores tem semifinal. Só o brasileiro não precisa. A Copa América tem semifinal, a Copa do Mundo tem semifinal. O brasileiro não precisa, pô. A emoção do brasileiro é o Goiás tirar o título do Botafogo aos 44 do segundo tempo na segunda noite. Sabe? É o Sport tirar o título do Internacional e não ter mais como reagir. Eu acho assim, existem pequenas histórias. É uma questão de leitura. Formam. Eu não consigo ver dessa forma. O debate é bem interessante, assim, de que tem tudo isso e o brasileiro não precisa. Eu acho que talvez precisasse, mas enfim, acho que é o caminho que a gente coloca, porque, na mesma lógica, em 2002, da Copa do Nordeste, já que eu dei o exemplo, já era uma edição com rebaixamento. Acabou não tendo por causa de todo aquele imbróglio, foi parar na justiça, né? Mas assim, até, se eu não me engano, o Confiança foi rebaixado e o Corinthians Alagoano ter sido campeão da seletiva. Poderia ter tido um campeão direto. Era, entre aspas, o campeonato nacional o campeonato nacional dessa região. Ou seja, ele tinha toda a mesma premissa do campeonato brasileiro. Mas aí eu acho que é um erro, porque eu acho que é Copa. Não é campeonato. Mas, inclusive, ele era campeonato no Nordeste. Eu gosto de Copa. Eu acho que as Copas são fundamentais pro futebol. E por mim, os estaduais viravam mais Copa ainda, tá? Esses passaram por muito. Veja, no Campeonato Pernambucano, passou muitos anos sendo o formato de turno, os campeões dos turnos se enfrentam na final. Aí começou a acontecer... de fase, campeão... Não, isso já é início dos 90. Esse era miserável, que era assim. Cada turno tinha duas fases. Não, teve um momento que eram 3 turnos e cada turno tinha 2 fases. Isso. Aí, inclusive, o Pernambucano de 83, se você me explicar, vai dar 6 fases. O Santa Cruz ganhou a segunda fase, o Náutico ganhou um turno, o Sport ganhou um turno, e o Santa Cruz ganhou a segunda fase do segundo turno. Aí ganhou a segunda. Aí com isso, disputou a final do turno, ganhou e promoveu o supercampeonato com a final entre os 3 e depois acabou sendo supercampeão. Mas o ponto que eu ia trazer, que era quando um time vence todos os turnos, geralmente ele era campeão direto. E isso estava fazendo com que quem pagava falasse, estou pagando muito, eu não estou tendo, no caso a Rede Globo, eu não estou tendo as minhas finais. Aí o regulamento atual do Pernambucano a final, como é assim, algo normal, mas assim, a final, como é o da Copa do Nordeste. Tem final, não interessa a campanha. A final está sob regulamento, mesmo que o time vença todos os jogos da primeira fase. Você é um campeonato que impõe a final. Então, nesse caso, mudou, não é que transformou o Pernambucano, não, mas independentemente da campanha, mesmo que seja um time muito fraco como adversário, mas vai ter um adversário na final. O brasileiro talvez não precise, porque é um campeonato de 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais. É um campeonato muito grande. É um trabalho de PPV de tudo para que sejam 380 jogos valorizados. Mas poderiam ser 383. Mas o X3 diminui muito o peso dos 380. E esse é o ponto que fica aí para os comentários. A galera pode... E deixa aí seu comentário. Eu não acho que mudaria tanto, não. Mas, quantos jogos tu costuma ver, hoje em dia, atualmente, da temporada... Eu não acho que eu deixaria de assistir por causa disso. Da temporada da NFL. O cara assiste... Depende muito de cada Hoje em pessoa, dia, eu assisto de 0 a 1. Que é o Super Bowl. Já tive... Detalhe, eu gosto do esporte, mas... Mas você acha que é por isso, então, que não funcionaria no campeonato? Não, mas eu tô dizendo assim... Na Inglaterra, da segunda divisão, alguém deixou de assistir o cara... Lá na segunda divisão, bicho, vê só. Eu falei na quarta. Mas existe, existe na quarta, né? O brasileiro é assim. Eu queria ver, repito, pra quem tá no sofá...
Eu quero que, meu irmão, eu queria ver playoff pro time acabar. Assim, ó, vamos fazer os últimos colocados aqui. Quem perder, perde o direito de ser clube. Ia ser fantástico. Mas eu não posso prejudicar. Cita aí esse playoff. Fiquei curioso. Cita aí esse playoff aí, por favor. Bangu e Portuguesa. Perdeu o direito de ser clube. Não bota Quem do clube. perder... Não, eu não queria o fim nenhum desse jogo. Simpatizo com os dois aí. Então, galera, antes que a gente siga tendo ideias aqui, a gente vai fechando aqui mais a edição do Nordestinado, tá? Deixe seu comentário. Tudo que é polêmico aí rende a continuação aí do debate. Então, deixe seu comentário aqui, inclusive sua sugestão de outros temas que a gente eventualmente pode vir a trazer. Até 24 é pontos corridos, tá? 25 vem a Liga, não sei se a turma conversa com Eu adoraria, veja só, eu repito, adoraria que mudasse. Mas como quem vai pro circo bater palma? Até... Quem vai ver o espetáculo? Quanto mais o cara lá pula no Globo da Morte, pula ali, o cara vai bater palma. Eu gosto de, show de Red Bull, avião de cabeça pra baixo. Bota palma lá. Quanto mais confusão arrumada no meio, eu tô aplaudindo. Obrigado, galera. Obrigado a todos pela audiência. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.